Hoje, dentro do Hold, você vai aprender a fazer orçamentos de brindes. Então, vamos lá. Para você verificar os produtos de brinde, você vai vir aqui no menu principal em Custeio, Produtos e Serviços. Já aqui no nosso painel, então, a gente pode conferir aqui a família de brindes. E dentro dessa família, você já tem aqui separadinho todas as subfamílias com os seus produtos, tá? Então, a gente tem carregador, carteira, chaveiro. Nos chaveiros, a gente tem chaveiro personalizado com gravação, MDF e também em acrílico. A gente também tem aqui um muito utilizado, por exemplo, que é o troféu. Aqui, troféu personalizado. Então, você pode e deve abrir os produtos que você utiliza na sua empresa e personalizar com os teus dados. Aqui a gente tem, então, o nome do seu produto e aqui em descrição você pode trazer alguma descrição a mais, se você quiser, para que isso apareça lá na sua proposta, tá? Aqui a gente tem a família, que é onde o seu produto aparece lá no nosso painel de produtos na hora de orçamento, ok? Aqui em preço você pode colocar então com o modelo que você trabalha. Aqui por padrão vem por margem, tá? 30% e 20%, mas você pode falar, por exemplo, que você trabalha ele por variável por quantidade, tá? Por exemplo, aqui, eu posso dizer que se eu vender até 10 unidades, eu vendo esse troféu a R$15. Se for de 11 a 50 troféus, o valor dele passa para R$13 e assim por diante. Você pode, inclusive, editar alguma informação e colocar os seus valores, tá? Acrescentar variáveis ou também tirar, certo? Vamos deixar aqui por padrão a nossa por margem. E aqui a gente tem também o imposto desse produto que está por venda, mas você pode trocar também, se você quiser, prestação de serviço. Aqui em processos, sempre vai trazer para a gente os processos que são obrigatórios desse produto. Esse Mac de troféu, ele vai trazer como obrigatório o serviço de arte final, a montagem de chapa e também a limpeza do produto, certo? Ana, esse serviço de arte final, às vezes a minha equipe faz, às vezes o cliente já chega com esse serviço para eu fazer. Então, o que você faz? Se você tem um processo que acontece sempre, ele vem aqui nesse campo processo. Mas se esse processo acontece dependendo da sua venda, ele vem aqui em checklist, tá? Então, o que a gente faria? Se essa arte final aqui não fosse fixa, a gente tiraria ele daqui, viria aqui em checklist e acrescentaria aqui uma pergunta. Haverá serviço de arte final? Torna essa pergunta como obrigatória, tá? Para que teu vendedor não consiga avançar o orçamento sem responder ela. E aqui você pode colocar também uma descrição. Indique se haverá. E aqui na resposta a gente vai escolher sim ou não, certo? E aí se for não, não acontece nada, mas se for sim, a gente vai adicionar. A gente informa que é sim, então a gente adiciona um processo de serviço de arte final e salva. Então, agora, essa pergunta aqui aparece no checklist para que o meu vendedor responda que sim ou não. E se ele responder que sim, então vai vir uma pergunta que já está dentro desse processo, perguntando qual é o tempo que vai levar para fazer esse serviço de arte final, tá? Aqui no checklist, então, a gente confere as outras perguntas que tem. Que tipo de personalização deve ser feita no troféu? Aqui nessas respostas, você deixa o padrão que você mais utilizar dentro da sua empresa, tá? Inclusive, se você quiser modificar, tirar algum ou acrescentar também, você pode vir aqui nesse lapisinho de qualquer pergunta aqui de checklist e trazer as condições da sua empresa. Ele traz aqui nesse checklist um tipo de resposta de lista única de escolha. Ele traz aqui as opções: gravação a laser, adesivo impresso e impressão UV. E aqui você pode editar, tá? Ana, eu não faço impressão rígida. Perfeito, você viria aqui, tiraria essa resposta aqui e também aqui essa escolha. E aí, então, você teria a opção aqui de gravação a laser e também da impressão solvente, certo? Qual será o tipo de corte da chapa? A gente tem aqui router laser, mesa de corte, corte manual e personalizado, tá? E aqui embaixo a gente tem as respostas que são condicionais. Ou seja, essas que tem esse nomezinho aqui do lado. Por quê? Elas só vão aparecer lá no seu orçamento dependendo do que eu responder aqui
nas perguntas que não tem esse nomezinho, tá? Por exemplo, aqui, se eu trouxer que o corte ele é personalizado, e ele me traz aqui essas duas perguntas, tá? Por quê? Se for o corte na halter de todo o troféu, seja ele ali da frontal e da base, então eu escolho aqui o corte halter. Aqui em parâmetros, então, a gente tem as medidas desse troféu. É a medida da face, a medida da base e também a mídia de impressão. E aqui você já pode deixar esse produto personalizado para as vendas que você tem. Você pode deixar aqui, por exemplo, um produto que vai para todas as vendas e outro para um cliente específico. Como é que a gente faz? Vamos voltar aqui em todos os produtos, brindes, vamos trazer aqui então o nosso troféu. E aqui no nosso produto, a gente pode vir aqui nesse íconezinho de copiar e duplicar esse produto. Então, ele traz todas as informações do produto anterior com o nome cópia. E então, a gente abre esse produto e personaliza. Então, se você tem alguma empresa, para qual algum cliente, para qual você sempre vende o mesmo produto, com as mesmas medidas, então você já pode deixar ele aqui pronto, para que seu comercial seja mais ágil possível. Então, aqui no nome, você vai trazer o nome ali do troféu que você faz para o seu cliente, traz o preço que você trabalha com esse cliente, tá? E aqui também os processos, caso você faça ali de uma forma ou de outra com ele. Aqui, então, nos parâmetros, você vai trazer as medidas do troféu desse cliente. Vamos lá, digamos então que esse meu troféu aqui dessa empresa Hold, ele tem uma largura de 10 centímetros e tem uma altura de 25 centímetros, tá? A face desse troféu, ele é em MDF. A gente traz então qual é essa matéria-prima. Mas digamos que ela é em acrílico. A gente vem aqui e aqui a gente traz qual é a chapa que a gente utiliza. Aqui então a gente tem medidas da base, tá? Largura e altura dessa base. Aqui no MAC já vem com padrão MDF, mas a gente vai trazer aqui que esse também é em acrílico. E aqui eu tiro a chapa em MDF e trago aqui então a chapa que eu trabalho em acrílico, tá bom? Aqui embaixo na mídia de impressão, então, eu trago o tamanho da dimensão dessa minha arte, né? Desse meu impresso. Vou dizer aqui que tem 12 por 12. Arte Hold. E aí vamos salvar. No checklist aqui, o acabamento sempre é com adesivo impresso. O meu corte, ele é na halter. Essa base dela aqui, ela é plana, tá? E aí eu vou salvar. Então, vamos testar esse orçamento lá no nosso painel de orçamentos, tá? Vamos aqui em CRM, painel de negociação e abrir um negócio. Vamos em novo item, então, brindes, troféu. Aqui a gente tem os dois, que é o personalizado, e aqui a gente tem o troféu que a gente tem para o nosso cliente específico, tá? Que é o Hold. Vamos abrir aqui ele, e aqui ele já vem, então, com o padrão que eu sempre faço para esse cliente, ó. Se houver, por exemplo, a Hold veio e dessa vez vai querer que a base do troféu seja em caixa. Perfeito, tá? Troca aqui para caixa e o checklist já vai entender que nesse produto aqui, nesse orçamento, vai mudar. Como é que você deseja fazer a montagem da chapa? E qual o tipo da limpeza a ser realizada nesse produto? A gente vai ter aqui a limpeza de troféu. E qual o tipo da aplicação a ser feita? A gente tem aqui em vidro, em parede, em chapa. Vamos deixar aqui em chapa e aí a gente avança. Aqui, então, eu trago a quantidade. Vamos dizer que eles pediram aqui 20, tá? Eu já tenho, então, a largura já tá certinho. Como é uma venda que já é específica, eles sempre pedem nessa medida. E aí, eu só vou avançar. Então, o Hold já trouxe aqui o cálculo pra gente. Aqui aparece, então, o valor por unidade desse troféu e aqui o total de R$ 1.330,40. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que ficaram os custos. A gente expande, clica em custos. E aqui, então, a gente tem os processos, tá? A gente tem nossa impressão solvente, serviço de arte final, montagem de chapas, limpeza do produto, refine manual, aplicação de substrato e corte laser. Tudo isso tem que estar sempre dentro do seu produto, tá? Todos os processos têm que estar mapeados e eles trazem aqui o centro de custo no qual eles pertencem, trazendo o valor do custo hora de cada processo desse. E aqui ele traz, então, o tempo que foi gasto nesse processo e aqui quanto é que ficou o valor proporcional desse serviço. Como a gente tem impressão, então aqui do ladinho a gente vai ter o quê? Nosso simulador de impressão, trazendo pra gente o nosso equipamento e como é que ficaram as impressões, trazendo aqui o total da mídia e também a perda.
Se você achar que, por exemplo, algum desses processos estão fora do que você está fazendo hoje em dia dentro da sua empresa, você vai então entrar dentro desse processo ou do equipamento e modificar a produtividade desse equipamento, desse processo e também ali a quantidade de material. Se eu tenho algum processo desse que é vinculado a um equipamento, eu tenho que entrar em custeio e equipamentos. Vamos lá verificar aqui da Halter, tá? Então, aqui a gente tem a Halter. A Halter, ela cortou, então, a nossa chapa em acrílico de 10 milímetros, né? Então, a gente vem aqui em custeio, equipamentos, abre a nossa Halter, vai em configurações, e aqui a gente tem as chapas em acrílico 10 milímetros. Aqui então eu tenho a produtividade que a minha Halter faz quando ela corta esse acrílico aqui de 10 milímetros, tá? O que essa produtividade aqui tá me falando? A produtividade da Halter, ela tá aqui em metros hora. Então isso significa que no acrílico de 10 milímetros eu consigo cortar 20 metros por hora, tá? Mas digamos aqui que eu atualizei e na verdade eu consigo cortar 30 metros por hora, tá? Então, a gente aumentou aqui a produtividade. Se eu aumento aqui essa produtividade, então meu tempo no orçamento ele tem que diminuir, né? Ou seja, eu consigo fazer mais rápido. E aqui, sem esquecer também que a gente tem 5 minutos do tempo de setup, o tempo que a equipe precisa para preparar todo o equipamento, as chapas para fazer esse corte, tá? Vamos salvar aqui então. Vamos voltar no nosso orçamento e eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui, clico nesse raiozinho e eu vou duplicar esse produto. Deseja modificar as medidas do trabalho? Não, eu quero que ele traga tudo do mesmo jeito, tá? Ele vai pegar o mesmo produto com as mesmas respostas. Mas olha só, deu aqui um valor diferente. Vamos aqui então em custos. E aqui no corte Halter, ele está me dizendo que levou 52 minutos para fazer o corte e que isso me custou R$ 44. Vamos vir aqui então no custo do nosso primeiro produto e aqui o corte Halter deu 1 hora e 14 minutos e R$ 62. Então é muito importante que os seus processos estejam com a produtividade correta, tá? Procure no manual, procure no Google ou simplesmente coloquem ali o seu equipamento para imprimir, para cortar e você vai receber ali, talvez até antes de imprimir o teu equipamento já dê ali qual vai ser esse tempo de corte ou de impressão, tá? Se eu tenho aqui algum processo que não envolva equipamento, por exemplo, aqui eu tenho o processo de refile manual, então o que eu faço? Para modificar essa produtividade, eu venho aqui em custeio processos, procuro o meu processo de refile, e aqui nos parâmetros eu consigo mudar a produtividade dele, tá? Então ali a gente tava com adesivo, né, para refilar. Perfeito, ó. Eu tô dizendo aqui que eu consigo refilar 100 metros por hora de adesivo. Vamos dizer que na verdade aqui, essa minha produtividade ela é 150, tá? Vamos então aqui, ó, duplicar aqui o nosso produto novamente. Não vou mudar nenhuma medida. E olha aqui, já veio de novo diferente. Então, vamos abrir aqui os custos. Olha aqui, o meu refile, ele deu aqui 9 minutos, certo? Que me custou R$ 8,64. No primeiro, o nosso refile manual tinha dado aqui 11 minutos e custou R$ 10,56, tá? Você pode chegar aqui, por exemplo, e dizer que, na verdade, levou aqui 15 minutos, tá? E automaticamente o sistema ele já refaz o cálculo para a gente direto aqui no orçamento. Mas você tem que depois ir lá, abrir o seu processo e editar essa produtividade lá para que seus futuros orçamentos já venham com cálculo redondo. Aqui embaixo, então, a gente tem a matéria-prima. Vinil colorido adesivo, tá? A gente tem aqui impressão de 0,68 metros quadrados, tá? Lembrando aqui que ele sempre traz aqui o cálculo da perda dessa matéria-prima. Show? Ele sempre te mostra um simulador, caso você queira fazer ali o aproveitamento dessa mídia, colocando, encaixando alguma outra mídia, tá? Mas o que ele faz, tá? Ele já garante que se você não conseguir aproveitar aquela mídia ali, aquela sobra de mídia, ele garante que esse custo aqui já tá pago dentro do seu orçamento nessa venda, tá?
Aqui a gente tem então as tintas da nossa impressora com o cálculo em ml e os valores. Aqui eu tenho a chapa em acrílico, que a gente já viu. A gente tem também a cola e o álcool. E aqui, ó, do lado da matéria-prima, você sabe qual é o processo que está utilizando essa matéria-prima. Então, por exemplo, aqui, se ele está trazendo aqui a cola com muita quantidade ou pouca quantidade, você entra nesse processo aqui de montagem de chapa, encosteio e processos e modifica ali, então, a produtividade da cola, certo? Aqui nos indicadores a gente consegue analisar como foi que ficou essa venda. Então aqui a gente tem o total da nossa venda, o lucro que ele está garantindo e também aqui o valor de margem de contribuição, que é justamente a soma aqui do lucro com o valor de mão de obra. E aqui o tanto que o seu ponto de equilíbrio vai subir caso você feche essa venda. Você pode, inclusive, aqui dentro desse orçamento, chegar aqui e modificar a margem, colocando para recalcular. Em tempo real, o sistema modifica para você e modifica garantindo que você ganhe 40% em cima de todos os seus custos, seja ele de matéria-prima, impressão, impostos, se tiver comissão e custo financeiro também. Vamos vir aqui, ó, em condições comerciais, e aqui eu vou falar que essa venda está acontecendo em 4 vezes no crédito, tá? E aqui eu vou também incluir uma comissão aqui para o meu vendedor Nicolas. E eu vou garantir que ele ganhe aqui 10% sobre a venda. Vamos salvar. E aqui a gente volta então na nossa proposta. E eu vou novamente aqui duplicar esse produto, tá? Sem mudar nenhuma medida. Olha a diferença de valor que deu aqui com o produto anterior, tá? Que ele tá aqui com o mesmo aproveitamento de processos, mesma matéria-prima, só que o que vai modificar aqui, ó, a gente vê em custos, é justamente porque agora nesse produto aqui eu tenho as comissões e o custo financeiro. Custo financeiro é porque agora eu tô fazendo essa venda em crédito, e antes eu tava em Pix, e Pix não tem nenhuma taxa, tá? Aqui então, ó, a gente tem também a comissão do nosso vendedor. E ela sempre é proporcional, assim como os impostos também, à minha venda final, ok? Vamos trazer aqui no nosso orçamento um outro tipo de brinde. Vamos trazer aqui uma caneca. Aqui então a gente já tem um checklist bem diferente, né? Porque o produto é outro. O produto deverá ser embalado? Aqui eu tô como não. Se eu clicar aqui do ladinho, tá? Eu posso escolher a embalagem em caixa e também até em bobina, né? E tirar aqui essa não. Porque às vezes tu vai lá passar o plástico em volta da caneca e depois colocar ela em caixa, tá? E aí, como eu coloquei aqui essas respostas, ele já modifica aqui o checklist e pergunta qual a quantidade de produto por caixa. Por padrão, ele está respondido como 5, vamos dizer que essa aqui é 6. Que tipo de embalagem você gostaria de utilizar? Essa daqui já é referente ao nosso processo de embalagem bobina. E aqui eu tenho ó, algumas opções. E aqui eu tenho plástico, bolha, caneca. E aí eu vou avançar. Então, eu já trago aqui como padrão de medidas a largura de 9,2 e a altura de 20. Mas você pode modificar isso aqui a qualquer momento, tá? Assim como também a nossa matéria-prima. Tá trazendo aqui a caneca em modelo comum. Mas eu tenho todos os outros modelos aqui de caneca que ele vai puxar do meu estoque. Então aqui eu venho na quantidade, digo, por exemplo, que ele vai querer 50 canecas e eu vou avançar. Tem a pergunta: que tipo de equipamento será utilizado para realizar a transferência? E aqui eu tenho as opções da minha prensa térmica ou da minha calandra térmica. E aí você vai avançar. Aqui então a gente tem a quantidade, tá? Vamos colocar aqui que são 20 canecas. Aqui a gente tem as medidas da área a ser personalizada. Por padrão, ele traz aqui a largura em centímetros, tá? Muito importante prestar atenção aqui, de 9,2 e a altura de 20. E você pode, sim, personalizar aqui essa largura e também a descrição que você vai utilizar para o seu cliente. Aqui a gente tem a nossa matéria-prima, que é a caneca. A gente tem aqui os modelos, tá? Ele traz aqui como padrão um modelo comum, mas você pode dizer que é alça de coração, borda, cobertura com glitter, prata, dourado, enfim. Você pode escolher aqui as canecas disponíveis no seu estoque, certo? Aqui a gente tem então a capacidade da nossa caneca e aqui se ela é em cerâmica, porcelana ou então aqui resinada, tá? Vamos avançar. Então a gente vai vir aqui em custos
E aqui a gente tem então os processos, tá? Como a gente viu ali no produto anterior. Aqui embaixo então a gente tem as matérias-primas que ele está trazendo, como a folha de papel, tinta sublimática, a gente tem aqui a caneta, caixa para transporte, trazendo ali a caixa que tem capacidade para as nossas canecas, trouxe a fita adesiva para o fechamento da nossa caixa e também o plástico bolha para fazer a proteção das canecas ali, para que ela não tenha nenhuma avaria. Em custos, então, você pode analisar como é que ficaram os dados dessa venda, tanto com os custos de matéria-prima, mão de obra, ele está trazendo aqui a comissão e imposto, né, que a gente colocou nessa venda, também o custo financeiro, e te dá aqui os dados para análise. Próximo produto aqui, então, a gente pode trazer aqui, ó, caneta. Qual a tecnologia de personalização você deseja usar? Então, a gente tem aqui a opção de serigrafia, sublimação, termotransfer e também gravação a laser. Vamos deixar aqui gravação a laser. Olha como o nosso checklist modifica, tá? Então, dependendo do que você for respondendo, ele vai sim modificar aqui o checklist, porque a necessidade que ele tem é completamente diferente, tá? Vamos deixar aqui então, ó, sublimação. O produto deverá ser embalado? Não, mas se eu quiser aqui que ele seja embalado por caixa, eu tiro esse não e eu tenho que informar aqui qual é a caixa que eu vou utilizar e qual é a quantidade que cabe em cada caixa. Vamos dizer aqui que o nosso cliente pediu 150 unidades. Aqui a gente tem a largura que vem como padrão dessa caneta e aqui a gente tem a descrição, tá? Você pode modificar para o que você utilizar. Aqui embaixo ele traz a matéria-prima, que você pode, inclusive, trocar aqui e trazer um outro tipo de caneta, caso você tenha no seu estoque, tá? Você pode vir aqui e pesquisar qual é a que você quer. E aí você escolhe, então, qual é o modelo, qual é a cor, e aí você vai avançar. Então, a gente tem aqui 150 unidades, cada unidade custa R$ 3,71 e aqui o total. Vindo aqui, então, em custos, vamos ver aqui o novo produto, o novo item. Vamos trazer aqui agora, ó, você pode pesquisar aqui, tem bastante coisa pra gente escolher. Vamos trazer aqui um chaveiro. Vamos fazer um com gravação. Qual o modelo de chaveiro a ser personalizado? A gente clica aqui nesse espaço. Vamos colocar aqui então o modelo do nosso chaveiro. Aqui a gente tem, vamos colocar aqui a gravação a laser, mas a gente tem aqui a opção de sublimação e serigrafia. E aqui a gente coloca a complexidade dessa gravação. Vamos deixar média. A gente vai então avançar. E aqui a gente coloca as dimensões que vai ser do nosso trabalho e também aqui a quantidade, tá? Vou dizer aqui que a gente vai fazer 150. Aqui a gente também vem em custos. E aqui a gente tem então o processo de gravação a laser, que vai durar 12 minutos. E aqui a gente tem a quantidade do nosso chaveiro, certo? Vamos fazer aqui então um de bottom. Qual é a qualidade da impressão? Então a gente pode vir aqui, escolher a qualidade da impressão de bottom, avançar, colocar as medidas do nosso trabalho, avançar novamente e aqui a gente já tem os dados da nossa venda. Vamos só colocar aqui a quantidade que eu esqueci. Ó, 150 unidades, então fica aqui, ó, a unidade de 45 centavos, subtotal de 67,50, tá? Então esse foi nosso treinamento de brindes. Entre dentro de custeio produtos, personalizem todos os brindes que tem dentro da sua empresa. Façam também orçamentos, testes com esses brindes para que você verifique se os processos já estão alinhados, tá bom? Caso você encontre alguma alteração, corre lá em custeio e processos ou nos equipamentos e já adaptem então e personalizem os tempos de produtividade. Até o próximo treinamento.